Nesta aula, eu vou resolver a atividade do módulo Angular. Essa atividade tinha o objetivo de integrar uma aplicação ASP.NET Core com Angular. Então, você vai criar uma aplicação ASP.NET Core, definir uma Web API, né, nessa aplicação e integrar com Angular. Então, a API que você deverá criar deverá expor informações de fornecedores. Então, ela deve expor os seguintes serviços: consultar fornecedores, tá? É um GET. O endpoint é API fornecedor. Consultar um fornecedor pelo seu ID é um GET API fornecedor ID. Incluir um novo fornecedor é um POST API fornecedor. Né? Editar um fornecedor é um PUT API fornecedor ID. E deletar um fornecedor é um DELETE API fornecedor ID. Então, para realizar as consultas e a persistência, tá? Você deverá usar a biblioteca do Dapper, que é um micro-RM via NuGet. Então, essa atividade ela é praticamente idêntica às aulas do módulo do Angular. A única diferença é que eu estou usando o Dapper. Tá? Então, para agilizar, para a aula não ficar muito longa, eu vou mostrar a aplicação criada. Na verdade, a aplicação que eu vou mostrar, ela cria uma API para fornecedores, para categorias, para produtos. Mas o seu objetivo é só fazer a parte dos fornecedores. Tá? Então, você vai ter que criar aqui esse serviço, né, usando o Dapper. E como que você vai fazer essa implementação? Então, você vai ter que ter um banco de dados chamado vendas lá no SQL Server e uma tabela chamada fornecedores. Para criar a tabela eu estou dando o script aqui. Tá? Então, isso você vai fazer no SQL Server Management Studio, que é esse carinha aqui. Tá? Então, outro detalhe é que você, além de criar o banco de dados, depois que você criar, você vai ter que criar 4 storage procedures que nós vamos utilizar para fazer a atualização e a persistência no banco de dados. Tá? Então, adicionar fornecedor, atualizar fornecedor, dar um GET no fornecedor e deletar fornecedores. Para fazer isso, você vai lá no SQL Server Management Studio, né? Depois que você criar o banco de dados, é óbvio, né? Deixa eu fechar todos isso aqui. E aqui você vem, olha, localiza o teu banco de dados venda, ele vai ter um item aqui chamado programação. Você vai expandir, vai estar aqui procedimentos armazenados ou stored procedures. Então você vai clicar, ele vai te abrir os procedimentos armazenados criados. Para criar um novo procedimento, você clica com o botão direito e dá novo procedimento. E aí você vai dar o nome, né? Create procedure, aqui você coloca o nome, tá? Então é assim que se faz. Eu vou deixar aqui em anexo o código das storage procedures para você utilizar. Tá? Nós vamos usar essas storage procedures na implementação da nossa camada de acesso a dados que vai ser feita na classe fornecedor DAO. Então, como que você vai fazer isso? Você vai ter que definir uma interface, né? E nela definir o contrato com esses métodos aqui. Tá? E depois fazer a implementação. A implementação também eu estou deixando aqui nesse arquivo em anexo, do fornecedor DAO.txt. Então, grande parte do código eu estou deixando para você. Tá? Depois que você concluir essa parte, você vai ter terminado a parte da Web API. Aí você levanta a sua aplicação, faz um teste chamando API fornecedor. Ela tem que ir lá no banco de dados e fornecer. Naturalmente, você vai ter que, quando criar a sua tabela fornecedor, incluir algumas informações na tabela, um ou 2 registros. Depois que você implementou a camada de acesso a dados e a sua Web API, tá? Você tem que registrar a interface e a classe concreta como um serviço no Startup, né? E criar o controlador. Na verdade, é aqui que você vai criar a sua Web API, tá? Injetando o serviço da sua camada de acesso a dados e implementando os métodos da Web API já descritos. Tá? Depois que você terminar de implementar o controlador, a sua Web API está pronta. Aí sim que você pode levantar a sua aplicação e testar se ele está buscando as informações do banco de dados. Após essa etapa, vem a parte do Angular, a parte do cliente. Você vai ter que criar um serviço que vai consumir a Web API, vai definir um componente, né? E aqui você vai definir no componente a lógica que vai usar o serviço e a parte da view que vai exibir as informações. Tá? E você vai também precisar definir o modelo numa interface cujo código está aqui. Tá? Então, com essas informações, acho que você pode se situar.
se você olhar nas aulas, é praticamente igual às aulas. A única diferença é que não tem Entity Framework. Certo? Então, pode pausar esse vídeo, tá? Tente resolver, que em seguida eu vou partir para a resolução dessa atividade. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, olha, é criar um novo projeto, ASP.NET Core, né? Eu vou chamar de teste, porque eu não vou usar esse projeto, só vou mostrar para você como é criar. Então, qual é a opção que você vai ter que usar? Você vai ter que usar ASP.NET Core 2, NetCore Angular, tá? Um projeto para a criação de uma aplicação ASP.NET Core com Angular, tá? É essa a opção que você vai ter que usar, tá? Muito bem. Deixa eu cancelar aqui e encerrar aqui. Aí, quando você criar o projeto, ele vai ter essa estrutura aqui, ó. Aqui é o projeto criado pronto, tá? Ó, ele vai criar uma pasta cliente app, que é aqui que vai estar todo o desenvolvimento do Angular, como eu já mostrei, né? Então, ó, primeiro você vai focar aqui na parte da criação da sua Web API. Como que você vai fazer isso? Você vai criar uma pasta Models, onde você vai definir o teu fornecedor, que é o teu modelo de domínio, tá? Esse código está em anexo, eu já dei lá no exercício. Você vai criar o seu modelo, uma classe chamada fornecedor. Depois você vai criar uma pasta DAO, e nessa pasta você vai definir uma interface e fornecedor DAO, com esses métodos getFornecedores, getFornecedor, atualizar fornecedor, adiciona fornecedor, deleta fornecedor. O CRUD básico, tá? E depois você vai implementar essa interface na classe fornecedor DAO, tá? Para isso, você vai ter que vir aqui, ó, e no NuGet aqui, opa, eu selecionei a opção errada. Vamos fechar aqui. Em Tools, NuGet, é que aqui eu estou com a aplicação executada, deixa eu parar. Você vai ter que vir aqui no NuGet, né? E vai ter que instalar o Dapper, tá? Você vem em Browser e digita Dapper. Ele vai localizar, naturalmente aqui nessa aplicação, ele já está instalado. Aqui, ó. Você vai selecionar, vai marcar e vai instalar, tá? Aqui eu já tenho ela instalada, tá? Então é esse pacote que você vai precisar usar. Então você não vai precisar referenciar a Entity Framework, só o Dapper. Muito bem. Aí você vai implementar, né? Aqui, deixa eu diminuir o código aqui para você visualizar. Então aqui, ó, eu estou definindo a string de conexão como meu banco de dados vendas, né? E aqui tem os métodos. Adicionar fornecedor, eu passo um objeto. Aqui eu estou usando o SQL Connection, tá? Porque eu tenho que fazer a conexão usando o Dapper precisa desse objeto aqui. Aí ele faz a conexão, eu passo os parâmetros, né? Lá da minha classe fornecedor, tá? E aqui eu estou usando a Stored Procedure adicionar fornecedor. É aqui que eu vou usar a Stored Procedure, tá vendo? Tá? Então, para atualizar, faça a mesma coisa. Aqui é o mesmo roteiro, tá vendo? Ó, você passa os parâmetros e executa a Stored Procedure, tá vendo? Para deletar a mesma coisa, você passa os parâmetros e executa a Stored Procedure. Passa a string de conexão, passa a string de conexão. Tá? É bem simples usar o Dapper. Então, tá aqui a implementação. Então, essa é a sua camada de acesso a dados. É acessando esses métodos é que você vai fazer o CRUD lá na tabela fornecedores. Muito bem. Depois que você implementou isso na camada DAO, você pode, né? Você tem que vir aqui em app-settings.json e definir também a string de conexão, tá? E, por último, nessa parte aqui, antes de criar a API, você tem que ir aqui na classe startup, ó, e registrar a interface, o serviço e fornecedor DAO e a interface e a respectiva implementação. Aqui, como eu estou implementando produto e categoria, eu estou fazendo isso para produto e categoria, tá?
Então eu estou deixando um projeto que implementa categorias, produtos e fornecedores. Você só tem que fazer a parte de fornecedores, tá? Faça a parte. Essa aplicação está completa para você estudá-la. Então, feito isso, você já pode vir aqui no controlador, na pasta controller, né? Você vai dar um add controller, vai dar o nome de fornecedor. E aqui, ó, você vai injetar o serviço, ó, que você registrou lá na classe Startup e vai definir os métodos. Note que aqui, ó, você está chamando os métodos lá do... Você está criando uma instância de fornecedor DAO, tá? E fornecedor DAO, tá? Então você está dando get fornecedores, né? Get fornecedor, essa implementação está aqui no fornecedor DAO, tá vendo, ó? Certo? Vamos dar Alt Tab e voltar para o controlador. Então, olha, aí você está dando, aqui você está implementando, ó, note que você definiu a rota, é importante isso, API fornecedor, aqui pode ser minúscula ou maiúscula, e aqui esse produces application JSON está dizendo que isso aqui vai retornar tudo JSON, tá? Então, no construtor você cria uma instância da sua camada de acesso a dados lá, e aqui você vai dar o get, ó, retornar fornecedores, tá? O get para retornar, você está passando o ID, o post, que vai incluir um novo fornecedor, você tem que passar o fornecedor, o objeto fornecedor para ele incluir. O put para alterar, você tem que passar o fornecedor e o ID, né? Ele vai atualizar. E o delete, você vai passar o ID. Ele vai deletar. Tá? Essa é o teu serviço. Certo? Então, terminou, você levanta a aplicação. Aqui ele vai apresentar um menu, né? Deixa eu fechar aqui. E aí você vai testar a sua API. Bom, então para testar, o que você faz? Você chama lá o seu endpoint, fornecedor. Aqui é um get, né? Ó, ele tem que retornar os dados, como retornou aqui. Então, fazendo isso, a tua Web API está ok. Então, você pode continuar. Se der erro aqui, pode parar e voltar na Web API que tem alguma coisa errada. Tá? Terminou essa parte? Beleza. Então, vamos continuar. Vamos voltar aqui para a aplicação. Deixa eu parar ela, né? E agora, fecha tudo isso aqui, abre cliente app, que é aqui que você vai trabalhar. O que você tem que fazer? Você vai ter que definir dentro da pasta Components uma pasta fornecedor e dentro dessa pasta definir um arquivo chamado fornecedor component. Esse aqui é o estilo guide do Angular, né? Aí, aqui nessa classe, antes de definir essa classe, você tem que fazer o seguinte: você tem que ir lá no menu, no componente, né? Bom, aqui você não vai fazer nada, é aqui, ó, no HTML. Você vai ter que alterar, porque inicialmente ele vai vir aqui com outros links. Você vai ter que incluir esse link aqui para fornecedor. Somente esse aqui, ó, fornecedor. Esses dois aqui é para produto e categoria, você não precisa implementar. Esse link aqui, tá? Então vai aparecer, ele te mostrar, é que ele não vai aparecer agora que eu parei a aplicação. Para ele te mostrar o menu com fornecedores, tá? Muito bem. Feito isso, você tem que vir aqui no arquivo Module Shared aqui, ó, e incluir um link para fornecedor e definir o componente chamado fornecedor component. Quando você faz isso, você não pode esquecer de incluí-lo aqui e referenciá-lo aqui. Tá? Categoria e produto você não precisa fazer, só fornecedor. Então você vai ter que incluir o roteamento para fornecedor, que você colocou no menu, ele vai ter que chamar esse componente aqui. Então vamos lá no componente. Então lá você vai criar a pasta fornecedor dentro da pasta components e definir o fornecedor componente e o fornecedor, a lógica e a view. Antes de fazer isso, seria bom você criar uma pasta fora da pasta components. Você vai criar duas pastas.
a pasta models, onde você vai definir um arquivo chamado fornecedor interface, que é a interface que tem os dados do fornecedor. Se você olhar o teu modelo de domínio, aqui ó, ele vai ter praticamente só minúsculo, fornecedor ID, nome, endereço, contato, nome e e-mail. Tá? Isso aqui vai servir para você receber as informações do fornecedor. Então essa é uma interface que você vai criar numa pasta que você vai ter que criar chamada models. Depois você vai criar uma pasta chamada service e definir um arquivo chamado fornecedor service. Como eu expliquei, é um serviço do Angular, ele tem que usar o decorador injectable e tem que referenciar esses imports. E aqui, ó, como eu expliquei, você vai incluir cada método respectivo ao serviço da sua API. Ó. Adicionar um fornecedor, editar um fornecedor, deletar um fornecedor e get fornecedores. Então, ó, adicionar um fornecedor, você tem que passar um objeto fornecedor, você vai chamar API fornecedor. Tá? E ele vai fornecedor, é isso mesmo. Então, você vai passar os dados, ele vai lá chamar a API e vai dar um post, tá vendo? Para incluir. Para editar, você vai passar o objeto fornecedor e vai dar um put. Só que aqui, ó, eu vou até aumentar aqui. Perceba que quando você dá um put, você está usando o recurso que seria a crase no português, né? Seria aspas invertida. Aqui você tem que passar o teu endpoint e o ID do fornecedor. Só que ele está dentro de aspas simples invertida. Tá? Então ele vai renderizar isso como sendo API fornecedor e aqui ele vai renderizar o valor do ID do fornecedor. Tá? Tem que ser aspas simples invertida, senão vai dar erro e você não vai saber por que está dando erro. É invertida. Tá? Isso aqui significa que o Angular ele vai dar um parse aqui dentro e vai interpretar isso e vai extrair o valor daqui. Tá? Aí você tem que passar o objeto fornecedor também. Aqui é a mesma coisa. Para deletar, você tem que passar o ID. Então você tem que chamar o endpoint, API, fornecedor e passar o ID. Então, entre aspas, simples invertidas. Tá? Se você colocar aspas simples normal aqui, não vai funcionar. Ele vai entender isso como uma string e vai estar incorreto. E para obter os fornecedores, ó, ele vai lá e retorna um array de dados JSON. Certo? Depois que você definir o serviço, beleza, aí você pode ir lá no componente. Aí no componente, ele está dentro da pasta componente. Então, as pastas models e services é fora da pasta componente. Na pasta de componentes, você vai definir todos os seus componentes, né? Então, aqui vamos focar no fornecedor. Então, ó, no componente do fornecedor é que você vai usar o serviço, tá? Então, eu estou criando aqui algumas variáveis para tratar com o formulário. Aqui eu estou definindo as variáveis do formulário que eu vou usar. Estou usando validação, né? Eu estou usando aqui o Reactive Forms, como eu já mostrei na aula. E aqui eu estou implementando os métodos. Quando eu vou submeter o formulário, aqui eu posso editar ou incluir. Aqui eu posso cancelar, né? E aqui, olha, eu vou editar e deletar. Dependendo da versão do JavaScript que você estiver usando, ele pode aparecer um erro aqui. Se você estiver no Visual Studio, ele vai marcar aqui como indicando o erro. E se você e vai dar uma mensagem assim: TypeScript objeto possibly null. Isso vai ocorrer dependendo da versão do teu TypeScript. Para resolver isso, você coloca um caractere de exclamação antes de atribuir o valor, tá? Aí ele vai resolver esse problema. Muito bem. Depois que você implementou o componente, né, falta você definir a view do componente. E aqui, ó, eu mostrei, se você olhar, ó, a interface é praticamente igual ao que eu mostrei na aula. Tá? Então, você vai usar aqui o Angular, né, o ngFor do Angular, para percorrer o objeto fornecedores. Aqui você está usando a interpolação,
né, com chaves duplas para extrair os valores. Você está definindo aqui no evento click método edit, né, no outro tem dois botões, um botão para editar, outro botão para deletar. Esses métodos delete e edit foram implementados aqui na lógica do seu componente, tá? Aqui, ó, edit, delete, e tem o aqui ele vai chamar conforme você submeter o formulário. Vamos voltar aqui para o HTML. Aí, e esse aqui é o formulário, né? Aqui, ó, eu estou usando o Reactive Forms, né? Note que eu estou usando Form Control Name, como eu expliquei, Form Control Name, né? Aqui estou fazendo o binding aqui, usando a lógica definida aqui, ó. Tá? Para isso eu usei o Form Builder e o Group. E eu estou fazendo uma validação, estou usando validators. Estou validando o nome, endereço, telefone, e-mail. Então, voltando para a View, isso aqui eu estou usando alguns. Aqui eu tenho um botão que só vai ser exibido se todos os campos forem preenchidos, e eu tenho um botão para cancelar. Tá? E é isso. Tá? Essa implementação, aqui eu vou executá-la e você vai ver que ela vai apresentar, além de fornecedores, vai apresentar categorias e produtos. Tá? Como ficaria muito extenso você desenvolver tudo isso, eu deixei só para você fazer a parte de fornecedores. O restante já está pronto. Então olha aqui, aqui você tem que resolver, esqueci de colocar para ele habilitar a acentuação. Então, ó, vamos fornecedores, que é a sua parte. Você vai clicar, ele vai exibir aqui os fornecedores. Se você clicar em Edit, ele vai exibir aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Um pouquinho menos. Está aqui, ó. Então, ó, ele exibe os dados aqui. Se você quiser alterar, né? Você vai submeter e ele vai alterar, ó. Alterou, tá? Se você pode cancelar, né? Ou você pode deletar. Ele vai pedir a confirmação. Então aqui tem fornecedores. De categorias é a mesma coisa, tá vendo? É a mesma lógica. A única lógica um pouquinho diferente é de produtos. Que aqui, ó, note que eu estou usando um drop-down list, ó. Então é uma lógica um pouco mais... É a lógica diferente, não é complexa não, é diferente. Então aqui eu vou selecionar, eu edito nela, ó. Posso alterar. E que aqui não vai bater, né? Olha lá, mas ele alterou, tá vendo? Vamos voltar ao normal, que aqui é material escolar. Então é isso. Esse é um exemplo de aplicação ASP.NET Core, onde eu tenho uma Web API sendo consumida por um cliente Angular. O cliente aqui poderia ser o React, o Vue, tá? Mas a comunidade .NET ela usa mais o Angular, então eu foquei no Angular, tá? Então essa seria a resolução dessa atividade, e ainda eu vou deixar o código dessa aplicação, você pode estudar, ela é um pouquinho mais completa, né, para você aumentar a sua expertise no Angular com a ASP.NET Core. Então até a próxima atividade.